É um movimento meio que tá rolando no mundo, o que tá rolando na França lá, que é essa polarização sinistra. E a gente estava conversando aqui que essa polarização também atrapalha em outros aspectos lá nos Estados Unidos, né? No ponto de vista de um projeto de nacional, e assim, não é dizendo que é incrível, mas é que existe um projeto na China que está em andamento há décadas, né? E ele parece que vai seguindo as suas fases conforme planejado. É o que parece, né? Não sou especialista. Sim. Mas, pô, o lance de vamos brigar... gente, vamos tentar usar outra moeda que não seja o dólar, né? E algumas outras jogadas, né? Que vão no sentido... que é aquele sentido que você estava falando de se tornar uma potência geopolítica, né? De fato. Braba. Que nem eu falei pra você antes, né, Igor? Na minha concepção, a democracia liberal ocidental, que é o modelo que a gente foi criado, o modelo brasileiro, ele tem falhas, mas ele ainda assim é melhor do que o modelo chinês, que é o governo... Não que só exista um partido, mas em nível nacional só tem o Partido Comunista Chinês, né? Só que, para você conseguir fazer planos de longo prazo, ter uma ditadura, ainda mais como o Partido Comunista Chinês, é mais fácil do que o nosso modelo democrático. Por exemplo... Com certeza. Dentro da China... Caso você queira se tornar um político, por exemplo, não é simples. Você tem que, desde muito novo, se interessar por política, você tem que ingressar ou em partidos locais, regionais, ou no mesmo próprio Partido Comunista Chinês, que eles vão te ensinar a história da China, a cultura da China, o que é ser um político na China. Claro que isso é preocupante, por quê? Porque como é um partido que tem a sua ideologia e tal... Ele vai te moldando, né? Pra sempre ter o mesmo tipo de pensamento, claro. O que ele quer que você saiba, né? Mas mesmo assim, existem diferenças, acredita? Por exemplo, eles falam que geralmente o pessoal mais das zonas econômicas exclusivas, que é a área mais litorânea, eles tendem a ser um pouco mais intervencionistas, enquanto o pessoal mais do interior da China tende a ser um pouco mais liberal. Então existem discordâncias, mesmo, né? Dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Mas... se você for tendo um bom desempenho, você vai conseguindo cargos melhores, até que você pode chegar no Politburo, né, que é como se fosse a elite política do país, e eventualmente o cargo de presidente da China. Mas o Xi Jinping, por exemplo, que hoje é o presidente da China, ele teve que passar por uma série de experiências em administrações menores, regionalmente ali com influências menos importantes, até chegar no cargo de presidente do país. E a gente estava falando também que a galera lá, em geral... Tipo, não tem tem uma aprovação de como as coisas funcionam, né? Você estava falando que o poder de compra do chinês ele é maior que o do brasileiro. Com certeza. Né? E aí eu te pedi para parar de falar na hora que eu te perguntei sobre... E no interior, cara, os caras passam muito sufoco lá, os caras estão... Lá é miserável ou não? Aí tu ia falar, não, na China tem alguns povos, né? Sim. Calma, segura. Então, Igor, a China depende, né? Depende de qual parte da China aí. Por exemplo, tem um povo na China, que é o povo uigur. Eles são islâmicos que vivem no noroeste do país. É um movimento separatista. E eles têm, inclusive, né, o que a China chama dos campos de reeducação dos movimentos separatistas locais. Por quê? A China tem como base constitucional, assim como vários países, que é proibido você ter movimento separatista interno. E, aliás, é uma coisa legítima, né? E os uigures são um movimento separatista. Então, quando o cara é preso na China, geralmente, dos uigures, né, desses movimentos separatistas, geralmente ele vai para esse campo de reeducação. Ele vai para essa área de educação para conseguir entender o que é o Mao Tse Tung, o que é o Partido Comunista Chinês. Ele aprende na porrada? Então, essas são as denúncias, né? O Ocidente fala que é um campo de concentração que ali está acontecendo. E convenhamos, Igor, é muito difícil a gente saber porque as informações são muito fechadas, né? Mas o que é uma certa hipocrisia, por exemplo... é os Estados Unidos criticarem isso. Porque os Estados Unidos têm a base de Guantánamo, ali em Cuba, que ali realmente é como se fosse um campo de concentração que presos políticos vão porque estão discordando do Estado chinês, do Estado americano, entende? Então, assim, tem uma hipocrisia no jogo geopolítico muito clara, né? Os tibetanos também são perseguidos pelos chineses, né? Também é um movimento separatista. Tem algumas nuances geopolíticas, foram influenciados, financiados pelos Estados Unidos... Mas, realmente, assim, então, a parte interior da China, com os islâmicos e com os tibetanos, não tem toda essa qualidade de vida, porque são os movimentos separatistas locais. Agora, quando você pega as províncias mais a leste, as partes mais litorâneas,
a qualidade de vida já é superior à qualidade de vida do Brasil. O poder de compra é superior ao poder de compra do brasileiro. Aquela China que a gente tem, sabe, é uma China de mão de obra escrava, reprodutora de bugiganga, pô, isso não existe mais. Isso é uma China que talvez tenha ficado na década de 80, década de 90. Nossa, até é difícil de acreditar nisso daí, cara, que loucura. Sim. Pô, você pega, por exemplo, hoje as marcas chinesas. Elas estão. A China hoje é a principal referência no setor de comunicação mundial. Você pega a rede 5G, por exemplo, a Huawei é muito mais avançada que as outras empresas. A China promete lançar até 2026 ou 2027 a rede 6G já de comunicação. A China hoje tem marcas como a Lenovo, a Huawei, a Xiaomi, os carros elétricos, por exemplo, né? A BYD aí dando lavada em outros carros. Talvez não em qualidade, mas pelo menos assim, em custo-benefício, entende? Tanto que, aliás, olha que ponto interessante, né? O Elon Musk, ele foi indicado para ser um secretário do Estado americano do governo Trump. E o governo Trump já prometeu que uma das coisas que ele vai fazer é sobretaxar os chineses de 60% até 200% em alguns produtos, inclusive em carros elétricos. E aí falam que isso pode gerar um certo conflito de interesses, né? Porque se os carros chineses, sim, né? se os carros chineses estão sendo sobretaxados por na casa de 100%, 200%, isso beneficia muito a Tesla, que é do Elon Musk. E assim, lá na China, é interessante isso que eles estão investindo e cada vez avançando mais a sua tecnologia de comunicação, porque a informação é um dos aspectos mais importantes aí que a gente tem nesse desenho geopolítico de 2025, né? A informação é importante pra cacete, né? Internet e tudo mais, como até a infraestrutura utilizada pra gente movimentar essa informação, né? E é interessante que tem um jogador que tá bastante avançado nesse aspecto, né? A China, ela provê serviços de 5G pra uma galeraça maneira, não é? Até o Brasil também, né? O Brasil também. Com certeza, porque é a mais avançada, né, de todas. Esse 6G aí, eles já estão prometendo tem uma data, será, cara? Eles já estão falando que já estão estudando essa parada. Não, já é uma coisa assim, que tá praticamente pronta. Eles prometem para 2026 ou 2027. Não lembro exatamente, tá? Mas ou 2026 ou 2027. Interessante. E você falou bem, Yuri, assim, a comunicação hoje, com certeza, é o poder mais importante no sentido geopolítico, sabe? Hoje, todas as guerras, quando elas são travadas, elas não são travadas só no campo de batalha. Elas é o que a gente chama de guerra híbrida, né? Por exemplo, o próprio Estados Unidos, agora, vai vencer em janeiro, inclusive. Se a ByteDance, que é a empresa chinesa que controla o TikTok, se ela não for vendida para uma empresa dos Estados Unidos, isso vai fazer com que o TikTok seja banido do país. Acabou de acontecer, por exemplo, na Romênia, tivemos uma eleição que foi anulada. Por quê? Porque o governo considerou, e olha como as coisas são complicadas, o governo considerou que teve campanha de desinformação da Rússia, a Rússia contratando fazendas de bots, colocando perfis falsos em redes sociais. Nossa. E que o TikTok, que é a empresa chinesa, também acabou impulsionando muito mais o conteúdo de um candidato em detrimento dos outros. Era um cara que estava com tipo 3, 4% da porcentagem de votos. De repente, ele ficou com 25%. Vai ter segundo turno, e esse candidato é um candidato muito pró-Rússia, que inclusive fala que a Romênia tem que sair da OTAN, que tem que parar de dar armas para a Ucrânia. Aí, o sistema eleitoral lá começou a fazer as investigações e falou assim, não, essa eleição tá errada porque teve muita desinformação da Rússia. Porque teve o TikTok financiando mais o candidato do que outro. Perigoso. Percebe o que é perigoso? Porque quem tá definindo isso? Será que o cara tem interesse também? Se for assim, todo candidato que for ganhar... não, mas isso aqui não valeu porque teve interferência externa. Verdade, cara. Se fosse... Complicadíssimo, meu Deus. Se fosse, por exemplo, alguém que teve... Porque os Estados Unidos também interferem em sistema eleitoral pra caramba por aí. Toda eleição, então, que tiver comprovação de algum tipo de interferência externa vai ser anulada? Ou então a gente vai começar a regular as redes sociais para saber exatamente de onde que está vindo o financiamento? É muito complicado, ainda mais estando na mão de um governo para conseguir decidir exatamente, né, quem vai vencer ou quem pode participar das eleições. O argumento pro TikTok não poder operar nos Estados Unidos lá sob uma empresa chinesa é proteção de informação mesmo, né? É proteção de dados de americanos, essas coisas, né? Exatamente.
Interessante. É. Bom, você acha que vai rolar, cara? Você acha que os caras vão... O que vai acontecer? Provavelmente eles só saírem, né? Precisa ver, porque o Trump, ele já falou que ele era contrário a isso. Entendi. Não que ele... Porque ele se defende muito... Ainda mais o Elon Musk também, né? Ele fala muito dessa questão da liberdade de expressão. Então ele fala que ele não gosta do TikTok, mas que os americanos deveriam ter o direito de que, se quiserem saber, quiser compartilhar informação com os chineses, que compartilhem. Fica complicada essa posição porque isso pode comprometer todo o Estado americano, entende? Por uma escolha individual de alguns cidadãos americanos. Mas, ao mesmo tempo, o Estado vai definir, então, com quem o cidadão americano pode ou não compartilhar as informações. Olha o dilema ético e moral que a gente entra, né? Eu gosto mais da linha do que o Trump tá falando nesse sentido, que eu acho que o americano deveria poder escolher mesmo. Putz, e aí eu, como Estado americano, eu me defendo como eu puder aqui, cara. Porque, assim, claro que os caras são alvo, né? E é interessante esse lance de interferência nas eleições da Romênia, por exemplo, que a gente começa a pensar, pô, e as outras interferências que os caras não se ligaram, né? Não, que desde pelo sempre mundo tem isso. aí. A Rússia, se tem um dos aspectos positivos que ela tem enquanto Estado, pra ela, claro, né? É conseguir fazer esse processo de interferência eleitoral. Os Estados Unidos também. A Rússia, por exemplo, ela interferiu nessas eleições americanas. A Microsoft falou isso, que a gente percebeu campanhas tanto do Irã como da Rússia, fazendo a Rússia no sentido de ajudar o Trump em detrimento da Kamala Harris. Muito por conta do posicionamento do Trump em relação à guerra Rússia-Ucrânia, né? Tem nada a ver com gostar do Trump, né? Tem a ver com o meu objetivo. Não, né? Até perguntaram pro Putin, né? Aí fala assim, ô Putin, estão falando ali no Ocidente que você prefere mais o Trump do que a Kamala Harris. É verdade isso? Ele falou assim, ó, durante o governo Trump, a gente foi... a Rússia foi o país mais sancionado, o Trump foi o presidente que mais sancionou a Rússia ao longo da história. E os democratas abriram uma guerra contra a Rússia, porque ele considera que o que está acontecendo agora é uma guerra OTAN contra a Rússia, né? Abriram uma guerra contra a gente. Ou seja, tanto faz o presidente. Ele até fez uma piadinha e falou assim, acho que eu até gosto mais dessa Kamala Harris, porque ela é tão sorridente, né? Então acho que com ela deve estar tudo bem. Porque ela tá sempre sorrindo e tal, né? Mas foi no sentido de piada mesmo. Mas acho que assim, internamente falando, claro que a Rússia prefere muito mais o Trump do que o governo Biden. Justamente, né? Por causa do lance que rola na Ucrânia. Mas Ucrânia. esse aspecto da informação no que está por vir, ele é o mais interessante, porque assim,